O mundo é realmente muito injusto. Sabe por quê? Para quem não sabe, existiram invenções no passado que eram tão avançadas e eficazes que não foram realizadas. Mas por quê? O que posso responder a isso é que muita gente foi prejudicada. Muitas pessoas poderosas foram afetadas. E o mais surpreendente é que tanto os inventores quanto suas invenções desapareceram juntos, como se tivessem sumido no ar. Mas quais foram as invenções deles? Uma delas é uma máquina capaz de curar o câncer. Também há uma invenção que permite fazer um veículo funcionar apenas com água. E esses são apenas alguns dos assuntos que vamos abordar neste vídeo. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Isso ajuda muito a nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. O motor de água é uma peça escrita por David Mamet sobre um jovem inventor que criou uma máquina capaz de fazer funcionar motores usando apenas água da torneira. Parece uma ideia simples, mas se isso tivesse se tornado realidade naquela época, poderia ter mudado tudo. Como comemos, como nos movemos e como vivemos. Pense só, uma máquina que funciona não com gasolina ou eletricidade, mas com água comum, sem fumaça, sem poluição, sem custos. Parece realmente um milagre. Mas como muitas invenções desse tipo, ela não desapareceu porque não funcionou. Ela desapareceu porque funcionou bem demais e incomodou muita gente poderosa. Também havia histórias de que realmente existia um carro que podia funcionar usando apenas água como principal combustível. Debaixo do capô, você veria apenas um tanque de água e algumas peças que convertem o líquido simples em energia. É impressionante porque, em vez de gasolina, que é muito cara, seria usada apenas água para isso. Se isso realmente foi lançado e desenvolvido, imagine só o grande impacto que isso causaria. Não precisaríamos mais depender do petróleo. Também não haveria mais guerras por reservas de combustíveis fósseis. Não haveria mais filas nos postos de gasolina e a economia não dependeria mais das regras das companhias de petróleo. Mas tem um problema. Essas invenções que poderiam mudar o mundo estão sendo impedidas. Algumas são abafadas, outras são compradas pelos ricos para que nunca sejam lançadas. E às vezes, junto com o desaparecimento da invenção, desaparece também a própria pessoa que a descobriu. Porque esse tipo de tecnologia não vai apenas mudar a ciência, ela também representa uma grande ameaça para as pessoas que controlam o mundo secretamente. O carburador Algol. Em 1977, no meio da crise do petróleo e das longas filas nos postos de gasolina, um jovem mecânico de El Paso, Texas, inventou uma tecnologia que poderia mudar o mundo. Ele não era cientista, não usava jaleco branco e também não era conhecido na academia. Ele era apenas Tom Algol, 21 anos, mas tinha uma ideia que parecia quase impossível para os outros. Segundo ele criou um carro capaz de rodar mais de 100 milhas com apenas 1 galão de gasolina. Não usava combustível especial e não tinha complicações. O motor era simples. Era apenas uma caixa preta simples conectada embaixo do capô. Isso era chamado de sistema de combustível por vapor. Em vez de queimar gasolina líquida, o sistema processava a gasolina para transformá-la em vapor antes de entrar no motor. O resultado era uma combustão mais completa, maior eficiência e quase nenhum desperdício. Cada gota de gasolina era aproveitada. E isso não era só uma suposição. Isso foi comprovado pelo próprio Algol na frente de testemunhas, jornalistas, mecânicos e até pessoas comuns. Ele dirigiu seu Ford Galaxy modificado em uma viagem de ida e volta de 200 milhas, usando apenas 1 galão de gasolina, sem reabastecimento, sem truques. Todos que viram ficaram realmente impressionados. Se pensarmos na época da crise do petróleo, a invenção dele parecia uma esperança. Uma maneira de escapar dos preços altos e da dependência da indústria do petróleo. Mas todos nós sabemos que uma invenção como essa traz riscos. Ele rapidamente ficou famoso, apareceu na TV, nos jornais e deu palestras junto com seu diagrama. Mas ao mesmo tempo começaram a surgir forças maiores. Investidores se aproximaram não para apoiá-lo, mas para comprar e enterrar sua invenção no esquecimento. Ele recebeu grandes ofertas, realmente milhões, mas Algol recusou. Ele queria que isso permanecesse aberto e acessível a todos. Foi aí que começou sua queda. A mídia ficou em silêncio, os patrocinadores desapareceram e ele começou a sentir que estava sendo seguido e ameaçado.
Até mesmo sua garagem foi invadida. Em 1981, ele foi encontrado morto e a causa oficial foi overdose de álcool e analgésicos. Mas, segundo os amigos, ele não bebia e, poucos dias antes disso, estava cheio de planos e empolgação para o próximo teste. Ele era jovem, tinha apenas 24 anos. Agora, os projetos continuam parados e a própria caixa preta, o coração da invenção dele, desapareceu completamente. Alguns dizem que era só uma farsa. Mas muitos acreditam que era algo tão extraordinário que as pessoas no poder decidiram interromper. Ele era apenas um mecânico simples que poderia ter mudado o mundo, mas foi o próprio mundo que disse: ainda não é a hora. Na década de 1930, um inventor chamado Royal Raymond Rife buscou alcançar as partes mais profundas da vida. Ou seja, ele queria experimentar, ele não estava em busca de riqueza ou fama. O que ele queria era apenas entender como funciona a própria raiz das doenças. Ele criou um microscópio diferente de todos os anteriores. Enquanto outros cientistas precisavam usar corantes químicos para enxergar os vírus, Rife fez uma descoberta diferente. Segundo Rife, cada doença e cada patógeno tem sua própria frequência, uma assinatura única de vibração. E se a frequência certa puder ser encontrada e combinada com a doença usando ressonância, isso pode destruir a doença sem a necessidade de cirurgia ou remédios. A partir disso, ele construiu uma máquina. Ela parecia simples, com alguns botões, tubos e luzes piscando. Mas o resultado disso foi impressionante. As células cancerígenas simplesmente se desintegravam ou desapareciam. Os vírus explodiam e os pacientes que quase não tinham mais esperança de se curar iam se recuperando aos poucos. Há relatos de que cerca de 16 pacientes terminais passaram pela terapia dele. Dizem que 14 deles se curaram completamente. Ele não fez alarde sobre isso, também não cobrou milhões dos pacientes. Ele apenas compartilhou isso de forma cuidadosa e silenciosa, esperando poder ajudar mais pessoas. Mas rapidamente ele chamou atenção. E quando alguém percebeu, houve quem quisesse que isso desaparecesse. Vieram os processos, as críticas, e a maior organização médica dos Estados Unidos, a Associação Médica Americana, de repente virou as costas para ele. Seu laboratório também foi invadido. As anotações foram roubadas. As máquinas foram destruídas. Até mesmo os médicos que antes o apoiavam de repente recuaram. Alguns simplesmente desapareceram do público. Outros tiveram suas licenças ameaçadas. O nome de Rife perdeu credibilidade. E sua reputação foi sendo apagada aos poucos. Em 1971, Rife morreu sozinho, quase desconhecido e rotulado como uma fraude. Mas mesmo assim, vestígios de sua invenção permaneceram. Cópias de sua máquina foram escondidas e usadas secretamente. Seus livros são passados silenciosamente. Então fica a pergunta: e se ele estivesse certo? E se cada doença tivesse um som e cada enfermidade tivesse uma frequência capaz de ser destruída? E se o silêncio que se seguiu a ele não fosse por causa da ciência, mas sim por causa da repressão? Em um mundo onde a doença é um grande negócio, uma verdadeira cura pode ser a invenção mais perigosa de todas. A célula de combustível de água Stanley Myers. Último brinde. Um bug comum passou por uma estrada em Ohio na década de 1990. Não tinha nada de especial na aparência, era magro, praticamente só pele e osso. Mas o motivo pelo qual isso virou assunto não foi o design, e sim o que fazia ele funcionar: a água. Segundo Stanley, ele descobriu uma maneira de separar a molécula da água em hidrogênio e oxigênio usando um processo diferente. Ele disse que não era simplesmente eletrólise. Em sua invenção, ele usava frequências ressonantes para dividir a água quase sem consumir energia. O resultado foi uma célula de combustível capaz de fazer um veículo funcionar usando apenas água da torneira, da chuva, do mar ou até mesmo neve derretida. Com sua invenção em mãos, ele declarou corajosamente: este é o futuro. Este é o fim do petróleo. Um mundo onde a energia não é mais comprada ou disputada. Uma época em que as guerras não começam mais por poços de petróleo. Mas essa liberdade tem um preço. Chegaram as empresas de petróleo, os contratados militares e outros grandes interesses. Ofereceram a ele milhões de dólares para comprar e controlar a invenção, mas ele recusou. Ele queria que a tecnologia permanecesse independente e beneficiasse o público.
Depois disso, começaram os problemas. Vieram os processos, as críticas e as acusações de fraude. Alguns disseram que o carro dele era apenas um truque, mas ninguém, nem mesmo os críticos, conseguiu duplicar exatamente o seu processo. Todo o plano desapareceu misteriosamente. Em 1998, ao sair de um restaurante, ele de repente gritou. De acordo com o relatório oficial, aneurisma cerebral foi a causa de sua morte. Mas para aqueles próximos a ele, isso não era convincente. Algumas horas antes de morrer, ele conversava animadamente sobre sua invenção. Agora, só restam alguns pedaços de projetos, algumas patentes e vídeos antigos de seu carro funcionando com um tanque de água. Outros tentam copiar sua célula de combustível, mas a maioria falha. E mesmo sem o projeto completo, sua história continua viva. Ela é sussurrada em fóruns, passada de inventor para inventor e continua a inspirar esperança. Porque se for verdade, se realmente funcionou, é perigoso demais para aqueles que se beneficiam do velho sistema. Ela não desapareceu porque não funcionou. Ela desapareceu porque talvez seja realmente a chave para a verdadeira liberdade. Townsend Brown e a gravidade que elevou os sonhos. Antes mesmo dos foguetes explodirem e antes de enviarem satélites ao espaço, havia um físico silencioso que acreditava em uma ideia diferente, que a própria gravidade poderia ser controlada. Não apenas combater, mas dobrar e manipular usando eletricidade. Thomas Townsend Brown não era um inventor barulhento, ele era um físico naval que gostava de experimentar. E em seus experimentos simples, usando capacitores de alta voltagem, ele percebeu algo estranho. Quando ele posicionava isso no ângulo certo, de repente começava a se mover. Não era um acidente, não era algo fraco, mas sim uma elevação clara e repetida. Ele chamou isso de electrogravitics. Entre as décadas de 1920 e 1930, ele começou a construir dispositivos que podiam flutuar no ar usando apenas uma força aparentemente invisível. Para Brown, isso não era simplesmente impulso ou ar vindo da eletricidade. Era a própria gravidade respondendo aos campos elétricos. Se for verdade, isso não significa apenas o voo de um avião. Isso significa liberdade das limitações de peso e distância. Na década de 1950, ele chamou a atenção dos militares americanos. Houve financiamento, projetos secretos e experimentos em laboratórios de orçamento negro. O próprio Brown demonstrou naves em forma de disco que flutuavam e deslizavam silenciosamente pelo ar. Existem artigos escritos sobre isso, mas tudo isso foi rapidamente classificado e escondido. Para o público, depois de alguns anos, parecia que tudo simplesmente havia desaparecido. O financiamento sumiu, os projetos foram encerrados e Brown voltou novamente para experimentos privados. Quando ele morreu, a ciência convencional declarou que todas as suas teorias estavam erradas ou eram apenas invenção. Mas para aqueles que viram pessoalmente suas demonstrações, a experiência foi diferente. Eles dizem que a força era forte demais, suave demais e estranha demais para ser chamada simplesmente de vento iônico. Até hoje, suas patentes e diagramas ainda estão registrados, mas nenhuma organização pública tentou reconstruir seus projetos novamente. Alguns dizem que os militares continuaram isso sob um projeto ainda mais secreto. Outros acreditam que a tecnologia é perigosa ou poderosa demais para ser revelada ao público. Porque pense bem, se você consegue controlar a gravidade, isso significa que você pode controlar tudo o que está sobre ela. Carros, aviões, fronteiras de países e muito mais. E com esse tipo de poder, não é de se surpreender que isso tenha desaparecido repentinamente dos holofotes. A Torre Wardenclyffe de Tesla, a luz que nunca foi vendida. Nikola Tesla, o inventor que muitas vezes é chamado de alguém à frente do seu tempo, não era apenas alguém que criava máquinas que soltavam relâmpagos. O que ele realmente buscava era algo maior, um mundo onde a energia fosse livre e infinita, fluindo diretamente da terra e do céu, podendo ser transmitida para lugares distantes. Em Long Island, Nova York, ele construiu uma estrutura enorme, a Torre Wardenclyffe. Para a maioria das pessoas, parecia apenas uma torre de rádio. Mas o objetivo de Tesla ia além disso. Ele acreditava que era possível transmitir eletricidade pelo ar e pela própria Terra, cobrindo todo o planeta. Ele chamou isso de energia radiante. Em seus registros, ele desenhou cidades iluminadas sem fios,
veículos movidos por energia vinda do céu, e um mundo que não precisaria mais depender de petróleo, carvão ou mesmo de usinas de energia. Mas essa ideia trouxe uma pergunta do seu principal investidor, o industrialista J.P. Morgan. Depois de ver o progresso do projeto, ele perguntou: se todos puderem obter eletricidade, onde vamos colocar o medidor? E foi aí que o fim começou. De repente, Morgan cortou o financiamento e outros investidores começaram a recuar. Tesla, que não queria fazer concessões, acabou afundado na pobreza enquanto ainda tentava realizar seu sonho. Em 1917, a torre foi destruída e vendida como sucata. O laboratório ficou apagado e nunca mais voltou a funcionar. Nos anos seguintes, Tesla enfrentou dificuldades financeiras. Sozinho em seu quarto alugado, alimentava pombos e escrevia equações que mais ninguém lia. Em 1943, ele morreu praticamente sem deixar nada. E após sua morte, o governo imediatamente confiscou todas as suas anotações e invenções. Poucas delas foram divulgadas. Outras ficaram escondidas ou sumiram totalmente. Ele fez muitas declarações sobre o raio da morte, armas de vibração e energia capaz de dividir o mundo. Para alguns, essas eram palavras de um louco. Para seus fãs, isso era a prova de que ele tinha ideias poderosas demais para serem reveladas. Hoje em dia, o nome Tesla pode ser visto em carros, baterias e marcas modernas. Mas o verdadeiro inventor e sua torre continuam sendo uma sombra na história da energia. Porque se fosse verdade que ele poderia dar energia gratuita para todas as pessoas, isso significaria tirar o poder daqueles que a vendem. E esse é o segredo que nunca foi vendido. Acumulador de orgone de Wilhelm Reich, a energia que te tornou completo. Wilhelm Reich já esteve ao lado de Sigmund Freud, estudando profundamente os movimentos da mente humana. Mas ele não parou na psicologia. Para Reich, a pergunta era ainda maior. Qual é realmente a força que dá vida a tudo? Ele a chamou de energia orgone. Para ele, isso não era uma metáfora ou símbolo. Era uma energia azul real que fluía pelo céu, pela natureza e até pelo corpo humano. Segundo ele, é possível sentir, ver se você souber como, e pode ser usada para curar. A partir disso, ele criou uma invenção única, o acumulador de orgone, uma caixa feita de camadas alternadas de metal e material orgânico. A aparência é simples, uma pequena câmara onde a pessoa pode se sentar, mas, segundo quem usou, o efeito é extraordinário. Alguns sentiram calor, outros começaram a chorar de repente, como se tivessem sentido um alívio emocional. Houve quem dissesse que seus tumores diminuíram gradualmente. Para Reich, o orgone é como uma bateria natural da vida, uma força que equilibra o corpo e pode curar, desde depressão até câncer. Ele não vendeu isso como um milagre, ele não chamou isso de sagrado, ele simplesmente disse que funciona. Mas como costuma acontecer, o que a medicina não consegue explicar geralmente é rejeitado, e o que o governo não consegue controlar geralmente é suprimido. A FDA chegou e declarou que seus aparelhos eram inúteis e perigosos. Ordenaram que ele parasse a produção. Ele se recusou, e a partir daí começaram os ataques sucessivos. Seus livros foram queimados, suas invenções destruídas e sua pesquisa interrompida. No final, Reich foi preso por desacato ao tribunal. Em 1957, ele morreu na prisão, segundo o relatório oficial, de insuficiência cardíaca. Mas para alguns, havia uma razão mais profunda. Após sua morte, suas anotações foram fechadas e lacradas por várias décadas. Hoje, alguns o consideram um falso cientista, mas ainda há quem acredite que o que ele viu era real. Ainda há pessoas que secretamente fabricam dispositivos de orgone em porões, em cabanas, sob as estrelas. Alguns juram que ainda funciona, outros apenas riem, mas a pergunta continua em aberto. E se ele estiver certo? E se a energia que há muito tempo ignoramos, o próprio ar que nos envolve, for a fonte de tudo? E se houve uma pessoa que já provou isso antes e foi silenciada? Fogo de fusão a frio em temperatura ambiente. No mês de março de 1989, dois químicos, Martin Fleischmann e Stanley Pons, apresentaram-se ao mundo e fizeram uma declaração que abalou todo o campo da física.
Segundo eles, descobriram uma maneira de realizar a fusão nuclear não dentro do Sol ou das estrelas, mas em uma simples bancada de laboratório à temperatura ambiente. Eles chamaram isso de fusão a frio. Se fosse verdade, isso seria o santo graal da energia. Barata, limpa, praticamente infinita e suficiente para fornecer eletricidade ao mundo inteiro sem fumaça, sem resíduos radioativos e sem guerras por petróleo. Na demonstração deles, eles mostraram uma haste de paládio submersa em água pesada. Eles passaram eletricidade por ela e saiu calor, mais do que deveria ser produzido pela eletricidade colocada. Em outras palavras, parecia que havia energia extra aparecendo do nada. Isso foi imediatamente noticiado no mundo todo. As manchetes diziam que a era dos combustíveis fósseis havia acabado, mas por trás das câmeras começou a confusão. Muitos laboratórios tentaram copiar o experimento. Alguns disseram que tiveram sucesso, mas a maioria não conseguiu obter o mesmo resultado. Os dados tornaram-se inconsistentes e a reação instável. Foi aí que os críticos entraram em cena. Eles chamaram isso de má ciência, lixo e, eventualmente, uma fraude. Os nomes de Fleischmann e Pons foram gradualmente consumidos pela vergonha. Suas carreiras foram destruídas. O que antes era chamado de avanço tornou-se um exemplo de erro, mas nem todos desistiram. Em conferências secretas e em pequenos laboratórios de porão, ainda havia cientistas que continuavam experimentando silenciosamente. Alguns juraram que viram com seus próprios olhos o aumento de calor, sentiram a evidência, mas sem financiamento suficiente, nenhuma revista disposta a publicar e nenhuma universidade querendo se arriscar nesse território delicado. E até hoje o sussurro permanece. E se isso for verdade? E se desapareceu não por causa do fracasso, mas porque era bem sucedido demais para a sua época? Porque se a fusão a frio for real, ela não oferece apenas energia, ela oferece liberdade. E a liberdade, em um mundo construído na dependência, é uma das coisas mais perigosas que se pode oferecer. O carro de cânhamo mais resistente que o aço, mais ecológico que a gasolina. Em 1941, Henry Ford apresentou um veículo diferente de todos os outros. À primeira vista, parecia apenas um carro comum, carroceria em formato de caixa, design simples, sem brilho, mas o segredo dele estava justamente na sua construção e no que o fazia funcionar. A carroceria do veículo não era feita de aço. Em vez disso, ela foi feita de fibras de cânhamo, fibras de plantas processadas para se tornarem um material resistente. O resultado? Mais leve que o aço, mas 10 vezes mais resistente. E não é só isso, até mesmo o combustível dele vinha do cânhamo. Um biocombustível limpo que consegue queimar quase sem poluição. O próprio Ford mostrou isso ao público, ele bateu no carro com um martelo e, em vez de amassar, o martelo apenas quicou. Uma prova clara da resistência do material. Na verdade, essa era a resposta para os dois maiores pilares da indústria controlada na época, o aço e a gasolina. Num piscar de olhos, Ford mostrou que era possível um futuro que não dependesse de mineração e petróleo, mas sim dos campos agrícolas. Uma economia onde os agricultores fornecem energia e as estradas são moldadas não pela fumaça, mas pela natureza. Mas esse tipo de sonho não durou muito. A guerra estourou, a demanda por petróleo aumentou e o cânhamo, frequentemente associado a uma imagem negativa e ao medo, acabou sendo totalmente proibido pelo governo. A tecnologia foi gradualmente deixada de lado, as fábricas fecharam e o projeto do carro de cânhamo ficou guardado e esquecido. Hoje, restam apenas algumas fotos antigas, imagens em preto e branco de um inventor segurando um martelo, sorrindo, provando que uma planta pode mudar o futuro. Mas fica a pergunta, e se tivéssemos seguido esse caminho? E se cada veículo funcionasse com biocombustível limpo? E se cada estrada não fosse coberta por poluição, mas sim protegida por plantações? O carro de cânhamo não é apenas um experimento, é um rebelde contra a indústria. E um lembrete de que, às vezes, a resposta mais limpa é também a primeira a ser enterrada. O Castelo de Coral, um homem 1.000 toneladas. Em Homestead, Flórida, está uma fortaleza que parece saída de uma lenda, o Castelo de Coral. É feito de mais de 1.000 toneladas de blocos de calcário, pedras do tamanho de um ônibus e tão pesadas quanto grandes caminhões. Mas o maior mistério é que foi construído por apenas uma pessoa. O nome dele era Eduardo Leeds Kalnin.
Ele tinha apenas 1,5 metros de altura, era magro e de constituição fraca, mas em 3 décadas, ele sozinho construiu um castelo que não pode ser movido. Ele não tinha guindastes grandes, equipe nem máquinas modernas. Trabalhava à noite, em segredo, enquanto todos dormiam. Dentro do castelo de coral, você verá torres, tronos, alinhamentos celestiais e até grandes portas que podem ser giradas com apenas um dedo. Cada pedra foi cortada e movida como se não tivesse peso algum. Quando lhe perguntaram como ele fez isso, ele deu uma resposta simples: "Eu conheço os segredos das pirâmides." Desde então, começaram as especulações. Alguns dizem que alguns jovens viram como as pedras pareciam flutuar, outros acreditam que ele usou ímãs, vibrações sonoras ou tecnologias mais antigas do que a nossa própria história. Quando ele morreu, o castelo de coral ficou como um monumento de mistério. Não há planta, nenhum registro claro, apenas algumas ferramentas estranhas feitas de madeira e fio. Até hoje ninguém conseguiu replicar o que ele fez. Em seus cadernos ele escreveu a ideia de que tudo é feito de pequenos ímãs. E se você conseguir controlar esses ímãs, também poderá controlar a própria matéria. Para a ciência tradicional isso é ridículo. Mas o próprio castelo permanece de pé, sólido, silencioso e impossível de explicar. E além da ciência e do mistério, há outro motivo pelo qual ele fez isso. Todo o castelo de coral foi construído para a mulher que ele amava, uma jovem que o deixou antes de se casarem. Cada pedra é prova de seu coração partido, mas também um testemunho cheio de dedicação. Hoje, milhares de turistas visitam o local, sentem as paredes frias e se perguntam: como uma pessoa conseguiu fazer isso sozinha? E que segredo ele levou para o túmulo? Isso não é apenas um monumento de amor e perda. É um lembrete de que existem segredos no mundo que não são fáceis de explicar. E às vezes a resposta não é encontrada na ciência, mas nas pessoas dispostas a fazer o impossível.